Oi, gente, vem me ver tentar tirar de arco e flecha enquanto a gente conversa sobre o livro Iracema, de José de Alencar. O livro foi lançado em 1865 e é um romance de segunda geração, indianista, que se caracteriza muito pela idealização do Brasil e do povo indígena. Ele conta a lenda do Ceará e a lenda de como surgiu o primeiro cearense. E retrata um período de colonização do Brasil, quando os portugueses estavam começando a chegar no país. Em resumo, a Iracema era retratada como uma mulher perfeita em todos os aspectos, e ela acaba conhecendo o Martim quando ele está na floresta perdido. Ela ataca ele com uma flecha, mas ela se arrepende e socorre ele. Assim, eles descobrem que ele é aliado dos Pitiguaras, que é um povo que sempre está em guerra com a tribo da Iracema, que são os Tabajaras. Mas de qualquer forma, ela leva ele para a tribo, e na tribo ele é muito bem recebido pelo pajé. Mas alguns soldados ficam com ressalvas por ele ser um forasteiro branco. Mas apesar de tudo, ele consegue ficar na tribo. Depois de cair a noite, o Martim decide fugir, mas ele não contava que a Iracema estava olhando. Então ela seguiu ele e confrontou ele. O Martim ele explicou que ele estava com saudade das pessoas que ele conhecia, e ele também comentou sobre ter uma noiva. E a Iracema entende, mas ela pede para que o Martim fique mais um pouco, esperando o irmão dela, o Calbi, que iria escoltar ele até a tribo. E praticamente em seguida, a Iracema leva o Martim para o bosque onde tem o segredo da Jurema. Ela entrega esse segredo para ela, o que é uma alegoria para a consumação da relação dos dois. O Calbi volta depois de um tempo para tribo, e a Iracema presenteia ele com uma rede que tem o calor e o cheiro dela. E também a Iracema acompanha tanto o Calbi quanto o Martim até um pedaço da floresta e depois volta. Mas acontece um imprevisto aí nesse meio tempo, enquanto ela está voltando, que o Irapuã, que é um guerreiro que é extremamente apaixonado por ela no livro, tenta matar o Martim por ciúme. Isso gera um conflito entre os Tabajaras e os Pitiguaras, que é firmado após a Iracema desertar da tribo com o Martim e com a ajuda do Poti, que é um amigo do Martim e membro dos Pitiguaras. Que resulta, esse conflito, ele resulta numa maior perda para os Tabajaras do que os Pitiguaras, o que foi um grande motivo de tristeza para Iracema. E depois de tudo, os dois vão morar na orla, o Martim e a Iracema, e por motivos de que ela não pode ir para nenhuma tribo, nem para os Tabajaras, que ela acabou de abandonar, e nem para os Pitiguaras, que são inimigos do povo dela. Então ela fica lá na orla com o Martim, mas ela começa a ficar muito deprimida por todo o peso que já vinha, né? Ela ter saído da tribo dela, ela ter perdido vários companheiros nessa guerra. Então ela começa a ficar cada vez mais triste. E nesse tempo, ela também engravida. O Martim vive fora de casa, porque ele tá sempre lutando na guerra. Então a Iracema, além de deprimida, ela também fica muito solitária. Ela passa toda a gravidez dela sozinha na casa. Nesse tempo também, o Calbi aparece, porque ele consegue descobrir onde ela tá morando. E o Calbi não pode ficar com a Iracema na orla, porque ele é o único filho que restou da velhice do Araquém. Então ele teve que voltar para a tribo dos Tabajaras. A Iracema continua sozinha por mais tempo, ainda muito triste. E então o bebê nasce, e ela dá o nome para ele de Moacir, que em linguagem indígena pode ser traduzido como o filho de minha dor. Isso tem muitas interpretações, pode ser tanto a dor da separação como a dor do parto. Mas enfim, ela continua muito triste, o leite dela seca e ela não consegue alimentar o próprio bebê.
Um dia o Martim chega, ela entrega o bebê pro Martim e morre. E o livro acaba com o Martim levando o Moacir embora de barco. Fica subentendido se ele vai ou para a terra natal dele em Portugal, ou eles vão ir para Portugal e voltar para o Brasil. Agora indo para alguns elementos do livro. A linguagem é rebuscada e ela pode ser difícil de ler. Eu recomendaria uma versão em quadrinhos, uma coisa mais tranquila, porque a versão original é realmente bem difícil de ler, principalmente para adolescentes, na minha opinião. Tem toques de linguagem indígena, o que pode dificultar, mas não necessariamente vai impedir que a trama seja entendida. O enredo é bem linear, ele tem meio, começo e fim. O tema central é o relacionamento da Iracema e do Martim, que representa a colonização com a fusão clássica de indígena e europeu. O narrador é em terceira pessoa e o livro é dividido em 33 capítulos curtos. A Iracema é acrônimo de América, se vocês observarem, sendo uma representação da própria terra. A Iracema, no final, é o próprio Ceará. A obra representa muito esse choque entre a natureza e civilização, povo indígena e europeu, destacando um verdadeiro contraste entre praticamente dois mundos no mesmo mundo. O desfecho da história é trágico, com a Iracema morrendo após o nascimento do seu filho Moacir. Isso representa o momento em que a Iracema, que representa a terra do Ceará, perde a sua inocência e dá início ao novo povo que reside em seu território, o cearense, representado pelo Moacir. Se vocês observarem, a natureza é quase um outro personagem da história, e o amor é representado como uma espécie de sacrifício. Então, vamos falar um pouco agora do contexto da época que o livro foi lançado. A obra foi escrita no século XIX e o Brasil já estava livre do seu colonizador, mas ainda tinha muita necessidade de uma identidade própria, de uma literatura própria. Iracema ressalta a paisagem, o indígena como herói e a idealização do amor. Pensando na importância da obra, a valorização cultural é um dos maiores pontos. Embora o índio não fosse e ainda não é tão valorizado, a onda dos romances indianistas contribuíram para a formação de uma identidade literária complexa e característica. Junto desse movimento, a literatura brasileira também deixou um pouco de ser totalmente eurocentralizada para se tornar uma coisa mais diversa. Iracema não foi o primeiro romance indianista, mas é de longe o mais reconhecido. Então ele pode ser considerado como uma espécie de inovação no movimento literário brasileiro. E também pode ser considerado um símbolo de nacionalismo. Nas minhas considerações finais, eu digo que esse não foi nem de perto o meu livro preferido. Eu tive muita dificuldade com a linguagem por ser muito rebuscada. Eu achei a história interessante, mas alguns personagens me irritam um pouco. Eu fico até pensando se não foi uma coisa proposital do próprio autor, mas de qualquer forma me irritava um pouco. Por mais que não tenha sido meu livro preferido, eu considero que sim, a obra deve ser lida, pela importância histórica e o peso literário e acadêmico que ela carrega. Enfim, desejo sorte e bom proveito para todos que forem ler.